Google Maps. Um serviço da Google muito utilizado para identificar localizações específicas, te possibilitando ir de um local para o outro com um simples clique. Além do formato de satélite, que você consegue visualizar fotos que foram tiradas do local. Porém, quando a grande maioria sabe, essas fotos não foram tiradas em tempo real, geralmente ocorrem atualizações dessas fotos depois de um bom tempo. Mas por coincidência, algumas dessas fotos foram tiradas em um exato momento em que acabou acontecendo algo inesperado, algumas coisas assustadoras, outras engraçadas ou realmente curiosas. Então é sobre essas situações que vamos comentar nesse iceberg. Então, bora lá! Sem dúvidas, provavelmente você assistiu o desenho nomeado de O Incrível Mundo de Gumball, e se você assistiu, provavelmente você conhecerá essa casa. A curiosidade aqui é que os criadores do desenho de fato se basearam nessa casa para fazer suas animações. Para encontrar essa casa, basta você pesquisar essa rua no Google Maps e você vai conseguir achar a casa. Essa imagem, que contém inúmeros manequins descartados, foi tirada no Chile. No início do surgimento dos boatos em relação a essa foto, muitos diziam ser corpos de pessoas, mas são simplesmente manequins, que provavelmente pertenciam a alguma loja ou algo assim, e por estarem velhos tiveram seu triste fim em uma lata de lixo. Tem muitos pentagramas ou símbolos esquisitos espalhados pelo Google Maps, principalmente em regiões que contêm bastante mato, como fazendas ou algo assim. Alguns foram feitos por mãos humanas, outros não se tem muito conhecimento sobre o seu surgimento. Nesse caso em específico, o rio Tobol, localizado no Cazaquistão, bem próximo da sua margem, conseguimos localizar um enorme pentagrama, e por ser bem grande, muitas pessoas ficaram curiosas sobre o que se tratava esse pentagrama. Claro que a galera sempre usa o lado mais obscuro para essas situações, mas muitos diziam que o local era utilizado para rituais satânicos, ou que seres de outro mundo habitavam o local. Até que uma arqueóloga da Universidade de Karaganda resolveu ir até esse estranho pentagrama e encontrou uma explicação para esse símbolo. Tudo isso se tratava de um parque que fica localizado nessa região que tem um formato de estrela. E o detalhe é que muitas pessoas assemelham o símbolo imediatamente como um símbolo de bruxaria ou algo assim. Mas esse símbolo já foi utilizado por inúmeras culturas e grupos religiosos, não necessariamente satânico. Até mesmo a estrela de Davi, que é uma das mais conhecidas, que dependendo da representação, pode parecer um pentagrama. E esse símbolo da estrela era muito utilizado durante a União Soviética, ao qual pertencia uma região do Cazaquistão, no qual a estrela era utilizada para inúmeras decorações, bandeiras ou até monumentos, o que entra também nesse parque, Em uma calçada próxima à estação de Mitake, em Tóquio, em 2013, o Google Street View capturou uma cena um pouquinho bizarra ao passar por um grupo de 8 pessoas vestidas com máscara de pombo. E eles ficam olhando para essa câmera por um bom tempo, até se distanciar bastante do caminho. Mas depois de muitos questionamentos em relação a essa foto, descobriram que tudo não se passou de uma brincadeira de um grupo de amigos que eram colaboradores de um blog, que ficaram sabendo que as câmeras do Google passariam por aquela região, e usaram as máscaras para que pudesse aparecer nas imagens do serviço, sem que seus rostos fossem borrados, como uma espécie de brincadeira mesmo. Um lago de sangue foi encontrado na cidade de Sadir, no Iraque, que gerou muitas especulações macabras. Quando foi descoberto em 2007 no Google Maps, mesmo que essa imagem, até mesmo esse rio, com essa coloração tenha sido totalmente retirado do Google, as especulações se baseavam em relacionar esse local como próximo de um matadouro de animais, ou algo assim. Mas depois de algum tempo em que as revistas ainda existiam em sua forma física, a National Geographic falou sobre esse local, e no seu artigo a mesma aponta o que era de fato aquela cor avermelhada, e tudo isso se dava ao fato de que aquela área contém inúmeras algas, que soltam algumas toxinas quando estão em grande escala, deixando a cor da água avermelhada, que é justamente a cor da toxina, revelando assim que não se trata de sangue ou algo assim, sem muito mistério em relação a isso. Nagoro é como se fosse uma pequena cidade ou vila encontrada no Japão, e a curiosidade é que nessa região você consegue encontrar inúmeros bonecos com essa aparência esquisita, Mas a razão desses bonecos é que o local se encontra muito abandonado, e quanto menos pessoas tem nesse local, mais bonecos são criados para os substituir. E o mais curioso é que são réplicas de pessoas que já morreram ou que deixaram o local por alguma razão. Eles estão espalhados por todo lugar, fingindo ser trabalhadores de construção ou crianças sentadas em sala de aula. E a artista que criou as bonecas foi Tsukimi Ayano, que voltou para sua aldeia natal e descobriu que ela estava muito abandonada, porque os moradores haviam se mudado para as regiões maiores ou até mesmo morrido. Então criar esses bonecos foi a sua forma de deixar a ilha com seus antigos moradores e fingir que tem habitantes, É um pouquinho bizarro, mas ao mesmo tempo é bem engraçado e curioso, Apenas um local marcado com uma frase bem conhecida: Jesus te ama. A frase fica do lado de uma igreja em Idaho, nos Estados Unidos. Então é bem provável que foi a própria igreja que fez essa homenagem ou desenho no chão, seja como você quer chamar. Uma imagem com um homem com uma máscara de cavalo sentado a uma mesa.
Mas provavelmente é a mesma situação que as máscaras de pombo. Por alguma razão, o homem também sabia que o Google Maps passaria ali naquele dia, e ficou esperando para tirar essa foto, resultando nesse momento aí. Um usuário do Google Maps resolveu andar pelas ruas do Colorado, nos Estados Unidos, e se deparou com uma cena que acabou meio que surpreendendo ele, que era possível ver o Sullivan e o Mike Wazowski do Monstros S.A., mas de uma forma um pouquinho assustadora, em uma casa que estava próxima da região que ele estava vendo ali. Em uma cidade na periferia de Atlanta, foi encontrado de forma inusitada por uma pessoa que estava usando o Google Maps um rosto bem esquisito. E o mais curioso é que Atlanta é considerado um dos países mais religiosos do mundo. Porém, atualmente, se a gente for nesse local, esse rosto não tá mais lá. Não dá pra realmente saber do que se tratava esse rosto. Eu também não consegui achar muita coisa sobre esse caso. Eu confesso que deu até um certo medo esse rosto aí, né? William Mould desapareceu em 1997. E depois de 22 anos desaparecido, seu corpo foi encontrado submerso a um lago. Mas o caso deu uma reviravolta depois que alguém viu um veículo submerso em um lago no Google Maps e chamou a polícia sobre o que viu, né? Embora os restos mortais de Mould tenham sido encontrados em 2019, relatórios recentes afirmam que as imagens do satélite do veículo estavam disponíveis no Google Earth desde 2007, mas ninguém tinha notado esse carro até então. O homem que viu esse carro era um gerente de um conjunto habitacional nomeado como Grand Isles, e no momento do relato da pessoa desaparecida, a área era apenas um canteiro de obras, mas desde então o desenvolvimento tinha crescido, né? Depois que o veículo foi removido do lago, os restos mortais foram encontrados dentro, com o médico legista confirmando a identidade de Mould. No México, há uma casa com dezenas de bonecas velhas e desmembradas penduradas na fachada e na cerca ao redor do prédio, semelhante a uma famosa ilha de bonecas que também se encontra no México. No prédio da Avenida Estalco 9, tem bonecas assustadoras e partes de bonecas penduradas em sua fachada, também como em cima e cerca dos portões ali que estão ao redor. Definitivamente, muitas pessoas questionavam sobre quem em sã consciência decoraria a sua casa assim. E acontece que a resposta para essas bonecas estarem lá tem um certo sentido, porque a Avenida Estalco 9 é o endereço de uma pequena loja de esotéricos, e as bonecas assustadoras são nada mais nada menos que uma estratégia de marketing para atrair as pessoas que praticam o ocultismo. Um usuário do Twitter descobriu um passado sombrio e assombrado do Hotel Sturt em Liverpool, enquanto procurava uma loja de peixes no Google Street View. Após isso, ele viu algo estranho na janela do pub e foi rapidamente compartilhar nas suas redes sociais, nos dizendo a seguinte afirmação: "Eu estava procurando a loja de peixes Brian's Walton no Google e acabei me deparando com um hotel chamado Sturt, mas algo na janela em cima chamou minha atenção. Eu ampliei no Google Street View e o que eu posso descrever é como se fosse um rosto estranho ou um possível fantasma olhando pela janela." Um especialista e ator paranormal local, Tom Sleeman, revelou que essa não é a primeira vez que o Hotel Sturt já estava envolvido em alguma coisa paranormal. Então, em 1897, o proprietário do Sturt Hotel, Robson Pemberton, já ouviu estranhos ruídos de arranhões no porão. Inicialmente ele achava que era só um rato correndo, mas os ruídos se tornaram tão altos que até os vizinhos podiam ouvi-los. Então sim, de fato ninguém sabe o que era esse rosto nesse hotel, e até hoje é o grande mistério se realmente era alguém fantasiado, uma máscara ou algo assim. Anos atrás, uma pessoa conseguiu encontrar um monstro marinho no Google Maps. Após isso, começou a ser feito inúmeras investigações em relação a esse suposto monstro de enormes dimensões, chegando até mesmo a ser enviado no Facebook por algumas pessoas esse suposto animal, mas a realidade é que esse vídeo foi publicado diretamente no YouTube, por um canal especializado em teorias da conspiração. Depois de chegar a inúmeras pessoas esse vídeo, o mesmo ficou conhecido como o próprio Kraken. Muitas pessoas de fato ficaram intrigadas com esse bicho esquisito no mar, mas depois de irem até o local para averiguar, descobriram que na verdade não se trata apenas de uma rocha. Essa foto que vocês estão vendo aí repercutiu por muito tempo na internet, provavelmente você deve conhecer, mas em abril de 2013 que essa história começou a surgir em vários sites de notícias ou mistérios, porque nessa imagem conseguimos ver um local com um rastro de sangue, como se tivesse ocorrido algum assassinato no local, e o corpo foi arrastado para a água. No entanto, o motivo dessa imagem se trata apenas de uma família que resolveu passar o tempo naquela região, levando seu cachorro junto, e o mesmo entrou na água e depois que saiu da água foi até os seus donos. Como essa ponte ela é de madeira, né? As manchas seriam nada mais e nada menos que as marcas de madeira molhada que o cachorro deixou durante o percurso. Em meados de 2014, uma foto começou a ser espalhada nas redes sociais relatando ser o maior caranguejo da história.
A imagem foi registrada no porto de condado de Kent, na Inglaterra. Segundo algumas histórias que rondavam sobre essa imagem, esse caranguejo mediria cerca de 15 metros, e podemos perceber que ele aparece bem na ponta do porto, próximo de onde os barcos ficam estacionados no cais. Na época, muitos realmente achavam ser um caranguejo, né? Outros acreditavam que era apenas uma grande quantidade de areia que ficou meio que acumulado naquela região, que acabou ficando com um formato incomum bem parecido com o de um caranguejo. O mesmo ficou nomeado como Crabzilla na época. Mas depois de muitas pesquisas, as pessoas foram atrás para descobrir do que se tratava essa foto. E não se passava de uma montagem feita por um ilustrador com o nome de Quinton Winter. O mesmo gosta de fazer várias montagens com fotos. A imagem original é essa aí. Em um dia qualquer, o homem resolveu compartilhar em suas redes sociais uma gravação mostrando um lugar que supostamente, ao que tudo indica, se trata de um cemitério de aviões, localizado no Arizona. E obviamente essa gravação começou a repercutir pelo mundo todo. E a real é que tem um cemitério de aviões mesmo nesse local. E estão armazenados mais de 4.000 aeronaves, e estima-se que tem pelo menos um exemplar de cada modelo de avião produzido nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E esses aviões não têm mais utilidade por serem muito velhos, ou até mesmo por conta de um mecanismo que parou de funcionar, eles não têm mais utilidade, né? E suas peças são utilizadas para reposição ou coisas semelhantes quando necessário. Há alguns anos atrás, na internet, começaram a surgir algumas imagens no Google que novamente nos mostravam uma criatura esquisita. E a sua aparência de imediato foi levada para uma criatura nomeada como Ningen, uma criatura mitológica que se parece com uma sereia. Conforme os detalhes da imagem escrevendo essas coordenadas, você conseguia ver essa suposta criatura nadando nas águas do Oceano Ártico. Até os dias de hoje, realmente não tem nada que possa comprovar a veracidade ou falsidade dessa imagem, mas também não há nenhuma evidência concreta também para demonstrar a existência desse ser mitológico, né? Justamente por falta de provas, essa imagem até os dias de hoje é meio que um mistério não solucionado. Em alguns pontos específicos do mapa que você consegue ver fotos aí de pessoas que estão apontando armas para a câmera do Google. O mais curioso nisso tudo é que geralmente essas fotos acabaram acontecendo em um momento bem inapropriado, ou que estava acontecendo um mini tiroteio no local. Eu pesquisei na internet sobre alguns casos bizarros, e a mais bizarra que eu consegui encontrar, referente a essa imagem que vocês estão vendo aí, é localizado no Detroit, que podemos ver uma espécie de gangue reunida e um cara armado. E depois que a foto ficou disponível à polícia, ela foi até o local, descobrindo que no quintal dessa casa havia um corpo de um bebê de 7 meses que já estava no estado de decomposição, prendendo algumas pessoas que estavam na casa, que se identificavam com os traços físicos ou aparência semelhante com as pessoas que apareceram na foto. Uma brincadeira de criança no Reino Unido acabou gerando um grande problema devido a uma foto capturada pelo carro da Google, na cidade de Worcester, que mostrava o corpo de uma menina na calçada, como se tivesse morta ou desmaiada. Mas tudo não se passava de uma brincadeira. Depois do ocorrido, ela foi entrevistada pela TV, e a mesma afirmou que não sabia sobre nada do carro do Google, ela apenas tinha caído quando brincava com uma amiga e como viu o carro passando e viu que tinha uma câmera, ela teve a brilhante ideia de se fingir de morta. Em um endereço localizado no Ohio, há um local onde tem várias residências, mas uma em específico se encontra censurada, que te impede de ver como é essa residência, que tem seu nome conhecido como a Casa dos Horrores, porque aí nesse mesmo local se encontrava um sequestrador que mantinha por mais de uma década 3 mulheres em um cativeiro. Então a Google resolveu censurar a casa, para os curiosos de plantão não ficar pesquisando sobre o local. Hoje em dia a casa foi demolida, mas a medida que foi tomada pela Google foi de censurar mesmo, depois que tinha acontecido todos esses fatos. Eu espero que tenham gostado desse iceberg, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.